Bem-vindos ao canal Genitor Vírgula. Sou Antônio César, pai que sofre alienação parental. Esse canal basicamente é para eu poder contar como que é o meu dia a dia, minha vida em geral, minha vivência dessa situação, mas não é um canal para eu ficar choramingando e falando que o sistema judicial é injusto, que não serve, etc e tal. Não, é só para eu realmente falar da minha experiência de vida, né, nessa nova situação de vida que eu me encontro aí nos próximos anos. No vídeo anterior, eu mencionei que eu ia ter uma audiência de conciliação com a mãe da minha filha. Primeiramente, eu já quero começar o vídeo pedindo para, se possível, você tentar compartilhar esse vídeo ou fazer alguma coisa que ajude o vídeo a crescer na plataforma. Pode ser um comentário, pode ser um like. Por quê? Eu quero ficar famoso? Não. Eu quero que esse vídeo atinja o máximo de pessoas que eu conseguir. Um número maior de pessoas, assim, principalmente de homens, de pais que sofrem alienação parental, possível. Eu gostaria muito que essa mensagem que eu vou falar nesse vídeo consiga atingir esse público específico, tá ligado? Não quero falar com público que, sei lá, de game, não quero falar com público que gosta de futebol, não quero falar com memes, não quero falar com red pill, definitivamente esses caras de grupo misógino. Eu quero falar com pais mesmo, pessoas que têm um filho, mas tiveram um relacionamento conturbado, tiveram desavenças e hoje estão proibidos de ver o filho ou a filha. Quero falar com esses caras. Primeiramente, eu tava conversando com o meu advogado, Dr. Martinson, um ótimo advogado, e a gente chegou numa conclusão. A gente estava querendo fazer alguns conteúdos, né, de react, conversando sobre essa questão de falsas acusações da Maria da Penha, como algumas mulheres utilizam isso para benefício próprio. E aí eu falei para ele, cara, tem aquela lei hoje em dia, né, da misoginia, e parece que até o discurso, né, misógino, entre aspas, né, você falar qualquer coisa, assim, a sua opinião sobre a lei Maria da Penha, que seja negativo, já pode ser considerado misoginia. E eu falei pra ele, cara, a gente tem que tomar cuidado com o que vai ser falado. E ele falou, pô, é mesmo, hein, nerd, mudou as coisas agora. Eu falei, mudou, pô, e assim, misoginia vai ser comparado ao racismo. O mesmo peso de você discriminar alguém pela cor, hoje vai ser dado também para você discriminar alguém pelo sexo feminino. Se você está discriminando uma pessoa, se você está desqualificando uma pessoa pelo fato dela simplesmente ser mulher, você já está falando assim de forma ampla, mulher é tudo ruim, ou todas as mulheres fazem acusação falsa, todas as Marias da Penha que foram abertas por aí são falsas. Quando você generaliza dessa forma, automaticamente você já está fazendo um discurso de ódio ali, e é equiparado ao racismo. O racismo é o quê? Todos os negros são isso, qualquer pessoa que é negra faz isso, todo ladrão, a maioria dos ladrões, etc e tal, entendeu? É o mesmo discurso, é generalização, discriminação. E a gente acha errada essa lei? Não, a gente acha que essa lei tem que existir, de fato. Eu tava falando pro Martinson, eu falei, cara, duas coisas que nós homens precisamos parar de fazer, nós homens. Então esse vídeo que eu tô falando com você, imagino que você, o meu público-alvo, seja homem. Quem clicou nesse vídeo provavelmente clicou por causa das tags ou por causa do título, onde tá vendo falar sobre alienação parental, genitor, etc. Se compadece da situação, que deve estar passando por uma situação parecida, e acabou clicando no vídeo. Então, deixa eu já falar pra você logo de cara, amigo homem. Nós, homens, precisamos parar de fazer o clube dos meninos contra as meninas. Tá? Aquela rivalidadezinha de você... Começa bobo, começa com meme, né? Começa de forma inocente, mas termina com misoginia, com red pill, que é pior ainda, com MGTOW. E assim, mas por que você não gosta de red pill? Um dia eu explico pra você. Começa de uma forma boba, mas você ficar nisso por muito tempo, de fazer homem contra mulher, você acaba caindo no que eu chamo de câmara de eco. O que é uma câmara de eco? Você grita aqui assim, né? Você tá num local totalmente selado, você tá numa bolha, certo? Você entrou num grupo aí do Instagram, do Telegram, do WhatsApp, onde só tem homens falando mal de mulheres. Então essa é uma câmara de eco, porque você fala alguma coisa e o eco vem e repete aquela mesma coisa no seu ouvido. Mulheres não prestam, elas fazem falsas acusações. Aí você ouve de novo. Mulheres não prestam, elas fazem falsas acusações. E você não evolui o seu raciocínio. Você só fica reconfirmando aquilo que você falou. Você acabou de falar e voltou pro seu ouvido de novo. Não existe espaço para você crescer. Não existe espaço para você raciocinar e para você, de repente, evoluir o seu pensamento.
tá ligado? Você fica só se retroalimentando daquilo. Você fala a sua mazela pro seu amigo ali do grupo, você conta a história pra ele, ó, eu tô sofrendo alienação parental, não tô conseguindo ver meu filho, já faz um ano. Aí ele vai lá e começa a contar dele. Não, que eu fui acusado injustamente por Maria da Penha e tal. Aí vem outro cara lá de trás e fala, não, eu perdi minha casa, porque a minha mulher me deu um golpe, pediu o divórcio e eu perdi minha casa. Aí vem outro lá atrás e começa a falar mais alguma coisa ruim também sobre mulheres. Vocês todos ali juntos estão só alimentando o ódio de vocês, tá ligado? E eu entendo que esse ódio na cabeça, no seu coração, ele é legítimo. Eu entendo isso, mano. Se alguém te faz um mal, se alguém te separa da coisa que você mais ama, da pessoa que você mais ama, que é seu filho, você fica com ódio. Se alguém te joga na cadeia por uma acusação falsa, geralmente de um crime bárbaro ainda por cima, de abuso sexual, de coisas, violência contra a mulher. Cara, você tem todo o direito de estar com ódio, né? De sentir raiva, de sentir rancor, de ficar indignado. Você tem todo o direito disso. Só que o que eu quero deixar claro é que o ódio não vai te ajudar, mano. Infelizmente. Pra piorar, na verdade. Ele vai nublar o seu pensamento, vai nublar a sua visão pro que você deve fazer, que é entrar na justiça, manter a calma, contratar um advogado, buscar provas. Eu tô surpreso com a justiça, não é de hoje, eu já falei muitas vezes nesse canal que a justiça sempre me surpreende. Por que ela me surpreende? Porque eu fiquei nessa besteira de entrar na Câmara de Eco ano passado, ano atrasado, mais ou menos, 2024. Eu entrei na Câmara de Eco que falava que a justiça não funciona. Aí eu ia lá e repetia: a justiça não funciona para o homem. Aí voltava para mim de novo: a justiça não funciona para o homem. Aí eu ia lá e falava: olha, a justiça não funciona, tem muitas acusações falsas. E aí você fica nesses grupos, né? Que geralmente tem um Red Pill, tem um cara que odeia mulheres, tem um cara que ficou amargurado, tem um cara que sofreu alguma coisa no passado e não superou até hoje com mulher. E você fica se retroalimentando. Eu passei por isso, tá ligado? Por quê? Por causa desse ódio todo que foi gerado. Aí você começa a falar e tal, não toma atitude nenhuma, nem sequer procura justiça, porque você já foi convencido pelo pessoal da rede social que a justiça não vai te ajudar, que a justiça não tá do lado dos homens. Então, assim, é realmente uma situação de ciclo vicioso. Você não consegue sair desse ciclo, tá ligado? Eu vou entrar no assunto do vídeo já, prometo pra vocês, sobre audiência de conciliação. Mas eu queria finalizar esse pensamento dizendo assim: as duas coisas que nós homens precisamos parar de fazer. Primeiro, é o clube da Luluzinha, né, das meninas contra o menino. A gente tem que parar com isso, cara. Tem que começar a usar a lógica, tá ligado? E a segunda coisa que a gente precisa fazer imediatamente é parar de alarmismos. Alarmismo, cara. Você sofreu uma injustiça, por exemplo, contra você, uma mulher te acusou de violência sem você ter sido violento, a última coisa que você tem que fazer é ir na rede social e falar: rapaziada, ó, tá tudo acabado mesmo, as mulheres mandam em tudo, nós homens não temos mais poder pra nada, entendeu? Desistam aí de tudo e tal. E vai lá e clique em enviar. Aquele vídeo foi enviado para 1 milhão de pessoas, aquele seu story, você mandou no TikTok, no Instagram, em todo canto, você expressou pro mundo inteiro a sua indignação. Você acha que você está ajudando alguém, na verdade você está atrapalhando, você está causando alarmismo. Os outros homens, que às vezes até tinham um pouco de esperança de lutar, de entrar na justiça, eles vão ver seu vídeo e vão falar: nossa, mano, então nós estamos ferrados mesmo, não vale nem a pena lutar. Infelizmente isso acontece, cara. Eu passei muito tempo sem ver minha filha, na verdade, por causa disso. Porque eu me convenci de que não valia nem a pena lutar, mano. Era uma batalha perdida. Quando eu comecei a lutar, depois de 1 ano, com saudade da minha filha, que eu comecei a batalhar, e eu fui vendo lentamente, porque a justiça é lenta, cara. Você tem que saber entender isso. Então entra na justiça o quanto antes, mano, porque ela é demorada. Mas eu comecei a ver a justiça funcionar. Eu fiquei abismado. Eu falei: meu Deus, eles ouvem os dois lados. Meu, eles pedem provas. Não é igual a rede social diz, que a mulher não precisa ter prova nenhuma, que eles não vão ouvir o seu lado. Não é, cara. E é isso que eu preciso que vocês entendam, mano. Agora eu vou falar sobre a audiência de conciliação. Agora que já tem 10 minutos de vídeo, eu vou falar sobre como foi a audiência de conciliação. Mas é que esse primeiro passo aqui, essa primeira parte do vídeo, era importante, que eu queria deixar claro pra vocês não desistirem do nosso sistema judiciário, não acharem que tá tudo perdido, não jogarem a toalha, cara. Porque, olha, eu vou te falar, o que eu passei por poucas e boas nesses últimos tempos. Eu sofri umas acusações pesadas, de coisas pesadas. Eu tinha dado já tudo por perdido. Eu já tinha colocado na minha cabeça que eu nunca mais na minha vida ia conseguir ver minha filha.
Mano, foi totalmente o inverso. Eu ouvi da boca de uma juíza hoje, ela olhando pra mim e falando assim: não, não, Antônio, você fica tranquilo. A visita da sua filha tá garantida, tá aqui. Eu estou garantindo isso. E era uma juíza, mulher, tá ligado? A advogada da mãe da minha filha e a própria mãe da minha filha estavam torcendo o nariz ali na hora. Tipo, não, eu não quero, não quero, não quero. E a juíza falando assim: mas eu estou mandando, eu quero. E eu vou te ajudar, Antônio. Isso aí você fica tranquilo. Então, naquele momento, eu parei e falei assim: caraca, mano, eu estou na vara da família. Eu tô falando com a juíza, mulher, e ela tá dizendo que ela vai me ajudar a ver minha filha. Ela vai garantir o meu direito de pai. Isso foi assim. Por mais que eu já vinha tendo surpresas, né, com a vara, com a justiça em geral, por mais que na vara da violência doméstica, uma juíza, mulher também, e uma promotora de justiça, também mulher, haviam se posicionado ao meu favor numa acusação falsa que eu recebi. Como eu falei pra vocês, eu tenho recebido muita acusação falsa, cara. Muita, muita. Tem todo tipo de coisa, cara. Assim, chegou ao ponto de extravasar mesmo. Foi pra homicídio, tentativa de homicídio, coisas até inomináveis, assim. E eu. Nossa, cada vez que eu via, eu ficava. Eu acho que eu perdi todo o restante do cabelo que eu tinha naquela época lá. Porque cada vez que eu abri o processo e eu vi uma coisa dessa nova, eu falava: meu Deus do céu, cara, por que eu continuo lutando, velho? Não vai dar certo. Eu não vou vencer no final, mano. Eu já tava com a certeza, já tinha me convencido que eu não ia vencer no final, mano. Já deixei bem claro que vocês devem confiar na justiça, certo? Não espalhem desinformação por aí, não sejam alarmistas, não fiquem estragando a brisa de outros pais e outros homens que estão lutando pelos direitos dele. Não fiquem na internet falando que não vai dar certo, cara. Tá? Eu espero que eu tenha passado bem essa mensagem. Agora vamos falar da minha audiência de conciliação. Bom, no vídeo anterior eu falei das minhas expectativas, né? Eu falei que eu achava que ninguém ia querer fazer acordo comigo, né? Que todo mundo ia estar contra mim. Eu já estava indo com a certeza que eu ia perder, que era uma batalha perdida. Tava desconfiado de que se a guarda fosse deixada com a genitora vírgula, eu não ia ter acesso mais à minha filha. A primeira coisa que me perguntaram, logo de cara, logo de saída assim, era qual o valor que eu podia pagar, né, para pensão alimentícia. Qual o valor que eu ia conseguir sobreviver. Eu juro que eu travei na hora que me perguntaram aquilo. Eu travei, cara. Eu travei. Eu literalmente travei. Eu fiquei assim, tipo... Eu não acredito que estão me perguntando isso, cara. Querem saber a minha opinião? Ou será que é fingimento? Será que é só burocracia? Mas mesmo assim, que seja só burocracia, minha voz vai ser ouvida. Eu vou falar em algum momento aqui, cara. Eles estão pedindo pra eu falar. Esse momento eu não acreditei, cara. Quando a juíza perguntou pra mim, eu travei, eu engasguei por alguns instantes. Engoli seco, assim. Aí eu consegui soltar as primeiras palavras, né? Gaguejando ainda, eu falei: então, eu trabalho a vida inteira, tenho minha carteira de trabalho pra comprovar. Eu tô gaguejando agora, não é nem fingindo. Eu tô gaguejando só de me lembrar da situação estressante que eu tava. Mano, eu tava assim, velho. É que na hora lá é só o seu rosto, né? Videochamada, mas as minhas mãos estavam tremendo demais. E aí eu, tipo, eu trabalho, eu tenho carteira registrada desde 2007, mais ou menos. Eu não conseguia nem lembrar quando, eu não conseguia lembrar o ano, velho. Eu falava: eu tenho carteira registrada desde 2000 não conseguia lembrar, mano. Aí, aos poucos, as palavras foram saindo, a juíza paciente, querendo saber o que eu tava querendo falar, desembucha, sabe? Mas esperando pra ver o que ia sair dali, o que eu ia falar. E eu, tipo, mal conseguindo concatenar, mal conseguindo, assim, organizar os pensamentos, mas falando, né? Aí fui falando da minha situação financeira, falei que atualmente piorou mais ainda, porque eu tenho, além de ter 2 filhas, eu tenho a questão do processo em si, que tava me drenando a minha vida, eu não conseguia viver, eu tava vivendo em prol do processo, assim, eu não conseguia trabalhar direito, não conseguia fazer nada, porque o tempo todo acontecia uma coisa nova, eu era, sabe, eu era acusado de homicídio, eu podia vir a ser preso, tinha que acompanhar minha mãe, tinha que estar lá firme também, a minha mãe ia buscar a minha filha e ela não podia ir sozinha, ao mesmo tempo não podia ir comigo, era uma loucura, cara, era uma loucura, mano, só de lembrar. E aí eu fui explicando, né? Assim, é bagunçado mesmo, né? Eu fui falando, um assunto entrava no outro.
Falei da questão, assim, da alienação, aí falei, mas ó, tá, Antônio, calma, a gente tá falando de pensão ainda, calma. Tá, desculpa, não, perdão. Aí eu voltava pra pensão alimentícia. Então, assim, foram os momentos ali. Quando eu falo assim, parece que demorou pra caramba, mas deve ter sido assim 1 ou 2 minutos no máximo, tá ligado? Deve ter sido uma coisa muito rápida. Mas pra mim pareceu uma eternidade, cara. As palavras não saíam, eu não conseguia desembuchar, não conseguia pôr pra fora. E pra mim, mano, era assim, assustador. Era assustador, era um pesadelo ali, cara. Acho que a situação mais opressora, mais angustiante que eu vivi na minha vida ali, mano, naquele momento, naquela audiência ali. Era o meu pior pesadelo se materializando, era coisa que eu sempre tive medo e ali tava na minha frente, agora eu não tinha pra onde fugir, eu tinha que encarar ela. E foi aterrorizante, mano. Foi aterrorizante. Foi a pior sensação, a pior experiência da minha vida que eu já passei. Se era pra tranquilizar vocês de audiência de conciliação, desculpa, eu não vou ser o cara a fazer isso. Pode ser que vocês encontrem outro cara por aí que fale que é super tranquilo. Eu fui com a pior das expectativas e medo pra caramba, então pra mim foi tenso a audiência. Começamos a falar da parte que era mais importante de todas pra mim, que era as visitas, né, da minha filha. A gente pincelou a guarda, mas a guarda, a própria juíza já eliminou qualquer possibilidade de ter guarda compartilhada. Naquele mesmo instante ela falou pra mim, sua guarda vai ser unilateral, ou seja, a guarda da genitora, vírgula, vai ser unilateral. Abandonou qualquer esperança que eu tinha ali de ter guarda compartilhada. No futuro, se vocês dois quiserem, vocês vão na justiça e pedem a guarda compartilhada. Eu ouvindo aquilo ali, naquele momento já falei, bom, então nunca, né? Então com certeza nunca. E era o meu maior medo, porque eu pensei assim, deixar a guarda unilateral com a mãe vai fazer com que ela tenha controle de tudo e eu nunca mais veja minha filha, tá ligado? Tipo, naquele momento ali eu desesperei. Aí logo depois, na sequência, a juíza me tranquilizou. Falou, mas calma, que você vai ter direito a ver sua filha. Aí, tipo, deu aquela respirada. E aí a gente começou a falar, né? Eu inventava a solução, né? Eu falava, eu posso ficar com a minha filha. Aí a pessoa, a genitora, vírgula, falava, não, ele não pode não, porque por causa disso, disso, disso. Aí, tipo, era sempre assim, mano. Tipo, finais de semana, como é que vão ser? Eu falava, eu posso ficar o maior tempo possível. E a genitora, vírgula, falava, não, ele pode ficar o menor tempo possível. Era sempre ela tentando reduzir. E aí eu, tipo. E a juíza percebendo. Tinha momentos que eu falava, mas cara, por que toda hora. Meu, é incrível. Teve uma hora que eu pedi assim, uma coisa boba. Eu falei assim, eu queria poder fazer uma ligação, chamada de vídeo com a minha filha. Aí a genitora, não, tudo bem, então a gente troca. Em vez de você pegar a sua filha no domingo, você faz uma chamada de vídeo. E aí teve a própria juíza falou assim, mas peraí, por que tudo é uma troca, cara? Por que ele tá tendo sempre que abrir mão? Por que sempre ele tem que reduzir a convivência com a filha? Eu comecei a criar uma esperança tão grande, cara, quando eu vi que a juíza tava, de fato, estranhando também. Por que toda hora eu tinha que ser mantido longe da criança? Aí ela determinou estipulou um convívio pra mim com a minha filha, que eu achei ótimo, eu achei maravilhoso. Aí, assim, conviver com a minha filha aos finais de semana, nos feriados, nas datas comemorativas, conviver com a minha filha, assim, de uma forma ampla, sabe? De uma forma como era antes das brigas. Ai, eu fiquei. Nossa, eu saí de lá tão aliviado, cara. Porque ela começou a propor um monte de coisa, a propor assim. Você vai ver ela no tal dia, você também vai ver ela no tal dia. Quando ela fizer 6 anos, ela vai poder dormir na sua casa, então você vai ver ela mais tempo ainda, e tal, e tal. E foi falando. E eu, meu Deus do céu, parece um prêmio. Parece que eu tô ganhando na loteria, cara. Eu vou poder ser um pai de verdade. E aí, tipo, tudo bem, tá legal, beleza. E eu olhava pra cara da genitora, vírgula, e ela tava cada vez mais, tipo, puta da vida. Ela tava, tipo assim, mano, que merda, velho. E eu não sei porquê, mano, eu não sei porquê, eu não entendo porquê. E aí, no final da audiência, quando terminou tudo, perguntaram pra mim assim, você tá satisfeito com os termos? Você tá satisfeito com guarda, com pensão, com visitas? E eu falei do fundo do meu coração, mano. Eu falei, caralho, mano, eu tô, velho. Mano, eu tô satisfeito com tudo, mano. Eu tô satisfeitaço, tá ligado? Tipo assim, nada no mundo é 100% perfeito, tá ligado? Se você fosse querer exigir, eu ia querer exigir que a minha filha já pudesse dormir na minha casa hoje, pô. Eu ia querer exigir poder buscar ela na escola, que também não foi resolvido. Eu ia querer exigir mais chamadas de vídeo, sei lá, mano.
ver minha filha na semana. Se bem que ver ela na semana é buscar na escola, né? Basicamente. Eu não vou dizer... O ser humano nunca tá 100% satisfeito, tá ligado? Mas eu tô muito satisfeito, cara. Muito satisfeito. Na hora que a juíza perguntou aquilo, depois de tudo que eu tinha passado, depois de ficar 1 ano sem ver minha filha, depois de estar recebendo, assim, migalhas, tá ligado? Ver a criança 30 minutos no parque... de repente você receber aquele presentão, você vai ver no Natal, você vai ver no Ano Novo, você vai ver na aniversário, você vai ver nisso, você vai ver naquilo, você vai poder pegar sua filha, vai poder passear, vai poder comprar um sorvete, vai poder comprar um presente. E eu tipo, meu Deus do céu, caraca, mano, tá bom, velho, tá ótimo, tá maravilhoso, pronto, tá bom. Onde que eu assino aí? Me dá aí o papel pra assinar. Eu achei maravilhoso, mano. Eu achei maravilhoso. Então, a audiência foi um sucesso, cara. E olha que eu fui desacreditado. Quem vê o vídeo passado, antes desse aqui, eu tava desesperançoso. Eu tava pensando como é que eu ia recorrer às decisões que provavelmente iam ser todas contra mim. E... Puta, mano, agora que eu tô pensando aqui, provavelmente a genitora vai fazer isso, hein? Ah, não, se eu não me engano, tem um termo lá que a gente assinou, que não é pra recorrer, cara. Acho que tem isso também, tem um termo que a gente não recorre, porque a gente entrou num acordo ali. Então, na verdade, eu acho que a audiência de conciliação é até melhor do que o negócio final mesmo, assim, se fosse a batida de martelo do juiz. Apesar que eu acho que a genitora, a intenção inicial dela era fazer o processo se prolongar até a batida de martelo final do juiz, tá ligado? E eu acho que ela não fez porque começou a ficar feio, que ela se meteu numa situação bem cabeluda. E assim, no vídeo anterior, ontem, eu falei que eu achava, não sei, eu não tô dentro da cabeça de ninguém pra saber, eu achava que a genitora da minha filha, por ela já ter tido uma experiência no passado com essa questão de alienação e tudo mais, com outros filhos, e ela imaginou que comigo ia ser a mesma coisa. Eu falei que eu achava isso, né? Hoje eu vou trazer uma outra teoria. Tá? Eu acho que a genitora, ela foi na audiência de conciliação, hoje, comigo, na intenção de sair de lá com um acordo mesmo. Ela não foi lá na intenção de discordar de todo mundo e aí não fazer acordo com ninguém, sabe? Eu acho que ela foi na intenção de fazer um acordo, porque a situação do nosso processo já estava ficando crítica. Já estava sendo falado em tomar a guarda da criança. Nem pra mim, nem pra genitora. Tomar a guarda mesmo, a gente não tem acesso mais à nossa filha. A situação tava tensa, então eu acho que nesse caso ela ponderou a situação. Ela falou assim, quanto antes a gente conseguir resolver. Eu tenho comigo que a intenção inicial dela, na verdade, era esperar o processo chegar ao final na sentença mesmo, na batida de martelo, entendeu? Quando demora bem mais. Ela iria negar qualquer conciliação, eu tenho comigo isso. E ela ia fazer o processo demorar mais, né? Ia assim, atrasar mais o andamento, porque a juíza ia precisar fazer uma série de análises, ia esperar o psicólogo falar com a minha filha, ia esperar o meu sigilo bancário ser quebrado, ia fazer uma série de coisas, e lá pro ano que vem é que a juíza ia finalmente declarar que eu ia poder ver minha filha e tudo mais. E eu tenho comigo que a genitora era isso que ela queria atrasar o máximo possível para eu conseguisse ver minha filha quando minha filha já tivesse 6, 7 anos de idade, por aí. Eu acho que, na verdade, eu dei sorte, mano. Porque a genitora procurou, por vontade própria, um órgão governamental que cuida de crianças, na intenção de me prejudicar. E esse órgão, na verdade, se virou contra ela e tava sugerindo que fosse tirada a guarda dela. Então, na verdade, as atitudes dela de enfiar os pés pelas mãos acabaram me ajudando. Eu falo isso sem um pingo de ódio no coração, mano. Eu falo isso entendendo que ela é uma mãe desesperada, ela é uma pessoa que... Eu tento me colocar no lugar das mulheres, mano. Você carregou a criança no seu ventre. A criança saiu de dentro de você. Você tem uma sensação de posse maior daquela criança do que o pai teria, mano. Ah, mas não é justo, ô Antônio, não é justo isso. A mãe não é dona da criança. Mano, eu não tô falando de justiça, cara. Eu tô falando de sentimento, mano. Sentimento, tá ligado? Então, eu entendo, tá ligado? Eu não julgo, eu não tô com... Eu esvaziei meu coração de ódio que tava cheio de ódio, eu esvaziei tudo e eu parei de julgar, eu tirei meu óculos de julgamento, coloquei meu óculos de compreensão. E eu acho que a melhor forma até de você lidar com o seu inimigo é compreender o seu inimigo, entender o que motiva ele, tá ligado? Por que ele tá batalhando.
Então, assim, essa é a minha teoria, tá? Do porquê que ela fez tudo que ela fez. Algumas atitudes foram meio questionáveis, foram, mas quem sou eu pra julgar? Porque se eu for contar pra vocês aqui, abrir, vocês vão se desinscrever do meu canal, tá ligado? Então não vou nem passar essa vergonha. Eu acho que, na verdade, na ânsia que ela tava de tentar atrapalhar tudo, ela acabou ajudando. Eu acho que ela deve ter feito essa autorreflexão também, sozinha. Ela deve ter chegado a essa conclusão. Falar, pô, mano, eu acho que eu mesma me embananei. Eu tentei fazer demais e eu queria muito enterrar esse cara nos processos, para ele não conseguir ver a filha, mas na verdade ele estava enterrado e eu desenterrei ele com as minhas atitudes. Eu mexi tanto, eu me sacudi tanto que eu acabei tirando ele, desenterrando ele e ajudando ele. Porque por várias vezes foi isso. Ela falava uma coisa, a justiça acreditava inicialmente, porque a justiça, por precaução, costuma acreditar na mãe, na mulher. Só que ela falava tão incisivamente, ela ficava falando tanto e tanto, que a primeira entrava em contradição, alguma coisa acabava sendo errada, e segundo, ela demonstrava desespero, ela demonstrava uma euforia muito grande para conseguir logo o que ela queria, então o judiciário começava, tá estranho, tá esquisito, não é o que a gente espera, não é a atitude nem o comportamento que a gente espera de alguém nessa situação, e que ela tá falando que ela tá passando. Então, o fato dela ter se embananado um pouco foi o que me ajudou, mano. Eu tenho certeza que, na verdade, ela deve ter percebido. Ela é muito inteligente, é uma pessoa extremamente inteligente. Como eu falei no exame psicossocial, a mulher falou assim, nossa, parece que você até ama ela, do jeito que você tá falando dela, né? E só porque eu tava falando que ela conseguiu um emprego melhor do que o meu, ela subiu na empresa que a gente trabalhava muito bem, ela hoje em dia tem um cargo de confiança. E é uma pessoa competente, esperta, inteligente. Não gosto de ficar babando o ovo, que a pessoa se sente, tá ligado? Mas falar a verdade, né? Eu tenho certeza que hoje, quando ela faz uma ponderação sobre o que eu poderia ter feito diferente, o que eu poderia ter feito melhor, eu acho que ela deve pensar e falar, pô, mano, eu meio que me embananei ali, me atrapalhei, não deveria. Poderia ter tomado uma estratégia diferente. Mas, às vezes é Deus, né, mano? Ajudando também, tá ligado? Do mesmo jeito que eu falei pra vocês, homens, que vocês ficam com a sua visão nublada, turva, e não conseguem enxergar muito bem o objetivo, de tanta raiva, de tanto ódio, acontece com as mães, com as genitoras, com as mulheres também, cara. Às vezes elas mesmo se embananam porque elas estão tão eufóricas, assim, estão com uma vontade tão grande de te prejudicar que às vezes acaba te beneficiando, tá ligado? Ai, é isso, rapaziada. 30 minutos de vídeo, né? Eu já acho que eu falei bastante aqui sobre a audiência de conciliação. Deu tudo certo no final. Eu pensava que não ia dar nada certo. Todas as minhas previsões que eu fiz no vídeo lá, que eu falei assim, vou prever o que vai acontecer na audiência. Eu errei todas, errei bonito. E que bom que eu errei, né? Tô feliz. Então é isso. Não sei o que vai acontecer nos próximos episódios. Não sei o que vai rolar. Eu tenho uma mistura de medo, cara. Quando as coisas ficam em calmaria, muito quietas, tá ligado? Eu fico com medo, mano, que... É aquela coisa, mano, você nunca tá 100% relaxado, assim, porque você tá sempre pensando que ainda tem a possibilidade de você perder o direito de ver sua filha, tá ligado? Eu tenho esse medo, eu durmo e acordo com esse medo. Eu espero que minha filha não tenha esse medo, porque ela é muito pequenininha, ela é criança, e por várias vezes ela já falou pra mim que ela tinha medo de que não ia mais conseguir ver o papai. E é de partir o coração, mano. E assim, eu entendo ela, cara, só que eu sou um velho cascudo, ela é uma criancinha, mas a gente vive com esse medo, mano. Então, assim, parece que não, mano. Parece que as coisas estão bem delimitadas, já delineadas, e já tá tudo mais ou menos resolvido, tá ligado? Uma decisão judicial, uma decisão de um juiz, assim, mano, é uma coisa bem difícil de você derrubar, mano. É uma coisa bem difícil de você fazer o juiz voltar atrás. Até porque a própria genitora assinou lá que ela concordava, mano. A própria genitora colocou que ela concordava. Então, eu não sei, mano. Eu acho que a juíza, a todo momento, ela olhava pra genitora e falava: eu não vou impedir a convivência com o pai. Eu não vou, se não tiver um motivo muito forte. Então a juíza falava isso olhando pra ela, tá ligado? A juíza falava com convicção mesmo, que não ia tirar a nossa convivência. Nossa, mano, é tão bom, só de lembrar, dá um quentinho no coração, assim, tão grande, mano. Então, assim, preocupadinho, um pouquinho eu fico, mas eu também tô aliviado, cara. Eu também tô aliviado, eu acho que o pior já passou. Minha filha aí já vai fazer os seus 5 aninhos de idade. O tempo voa, os anos passam muito rápido, cara. E no final das contas eu acabei nunca... Bom, enfim. Não sei se é assunto pra esse vídeo.
É um arrependimento que eu tenho, que no final das contas eu acabei nunca pegando uma filha minha no colinho, assim que ela nasceu, recém-nascida. E. Sei lá. Hoje em dia minha filha tá com 5 anos, é muito rápido, cara. É muito rápido, mano. Eu não acredito. Eu olho pra ela com aquele tamanho todo, falando, inteligente, esperta, questionando. E eu fico pensando assim, meu, como é que pode? Ela era um neném, cara. Ela era um bebê há pouco tempo atrás. Como é que pode, cara? Vai acabar, mano. Esse que é fogo. Daqui a pouco vai acabar a infância dela, mano. Daqui a pouco acaba, daqui a pouco começa a adolescência. Fez, ó, 5 anos, né? O dobro desse tempo que a gente já passou, mais 5, ela vai ter 10 anos de idade. E aí passou, mano. Acabou, tá ligado? É muito pouco tempo, cara. É muito rápido. E eu aproveitei pouco, mano. Eu sinto. Sei lá. Sei lá. A gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Eu tô quase chorando aqui já. A gente tem que ser grato pelo que a gente tem. E se quem tiver alguma dúvida sobre audiência e conciliação, se alguma coisa que eu esqueci de falar, deixa aí nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Obrigado.